Hoje, a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos maiores exploradores da alma humana que já existiu. Vamos tentar decifrar um pouco da filosofia de Fyodor Dostoiévski, um autor que viveu uma vida de muito sofrimento e transformou toda essa dor em uma sabedoria meio sombria que até hoje nos assombra, mas que também, de um jeito estranho, nos ilumina. Pois é, essa frase define perfeitamente o nosso papo. Porque os livros do Dostoiévski, eles não são só histórias, né? São verdadeiros mapas dos nossos abismos, dos becos sem saída da nossa mente, dos nossos dilemas morais. Ele nos oferece um tipo de conhecimento que não é fácil de encarar, mas que é absolutamente essencial para a gente entender o que significa ser humano. E para entender as ideias dele, a gente precisa primeiro entender a dor dele. Ele não era um desses filósofos de poltrona, sabe? Ele viveu na pele a miséria, a doença e o trauma absurdo de ser colocado na frente de um pelotão de fuzilamento e ficar a segundos da morte. Essa experiência, claro, mudou tudo para ele. Fez da dor o centro de toda a sua investigação sobre a vida. E essa experiência toda leva a um dos principais problemas que ele apontou, a liberdade. Para Dostoiévski, essa liberdade moderna, sem uma base, sem uma âncora moral, ela não é bem um presente. Na verdade, ela é uma força brutal, um fardo quase impossível de carregar, que só gera ansiedade e, no fundo, um pavor imenso. E o grande vilão dessa história toda, na filosofia dele, é esse conceito aqui, o niilismo. Ele enxergava essa ideia como um veneno que estava se espalhando pela sociedade. É basicamente aquele vazio espiritual que aparece quando a fé e qualquer sentido maior na vida são simplesmente descartados. E essa frase, que ficou famosa por causa dele, resume o perigo de uma forma genial. Pensa bem, sem limites, sem uma moral que venha de fora, o ser humano corre um risco gigantesco de virar um bicho, justificando qualquer atrocidade só porque deu vontade. Onde é que isso vai parar, né? Tem uma passagem incrível em Os Irmãos Karamazov, a do Grande Inquisidor, que ilustra isso perfeitamente. Nela, o inquisidor basicamente acusa Jesus de ter dado um fardo cruel demais para as pessoas, a liberdade de escolha. Ele diz que no fundo ninguém quer isso. As pessoas preferem a segurança de ter alguém mandando do que o peso aterrorizante de ser responsável pelas próprias decisões. Então, tá aí o grande paradoxo. A liberdade promete libertação, progresso, mas o que ela entrega de verdade é ansiedade e uma responsabilidade que esmaga. Ela é, ao mesmo tempo, um dom e uma maldição. É a cruz que define o que é ser gente. Ok, se a liberdade é esse peso todo, onde a gente encontra algum sentido? A resposta de Dostoiévski vai totalmente na contramão do que a gente pensa. Para ele, o caminho não é evitar o sofrimento, mas ir de encontro a ele. A dor não é um erro no sistema, ela é uma ferramenta. E essa expressão dele, escola da alma, é perfeita. O sofrimento para ele não é um castigo, é um processo que transforma. É como um fogo que queima o que é falso e quebra as nossas ilusões. No fim das contas, a dor é a grande professora que mostra quem a gente realmente é. E esse processo tem um caminho, né? Primeiro, a dor chega e pá, destrói as nossas ilusões, as máscaras que a gente usa no dia a dia. Aí, o nosso eu de verdade aparece, com tudo que tem de bom e de ruim. E é só depois de se enxergar de verdade, nesse espelho que a dor nos oferece, que a compaixão de verdade pode nascer. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. O objetivo nunca é ter uma vida sem dor. Para Dostoiévski, isso seria querer ser menos humano. O verdadeiro desafio é atravessar esse sofrimento e conseguir tirar algum propósito, algum significado disso tudo. E é aqui que a coisa toda vira. O sofrimento é inevitável, não tem como escapar, mas ele sempre nos coloca diante de uma escolha crucial. O que a gente decide fazer com a nossa dor é o que, no final das contas, vai definir o nosso caminho. Essa é a pergunta que ecoa em todos os livros dele. A dor é uma encruzilhada. Ela pode levar a gente para o caos, para a destruição. Ou ela pode abrir a porta para algo muito maior, para a compaixão, para o amor e para a fé. E os caminhos são basicamente estes dois. De um lado, o sofrimento pode empurrar a gente para o niilismo, para o egoísmo. A pessoa usa a dor como uma desculpa para destruir a si mesma e aos outros. Ou, do outro lado, a dor pode levar à redenção. É quando a gente usa o próprio sofrimento para entender o sofrimento do outro. E é daí que nascem a fé, o amor e a compaixão. Mas olha, um ponto crucial aqui. A fé em Dostoiévski nunca é uma coisa fácil. Não é aquela certeza cega, sabe? É exatamente o contrário. É a coragem de acreditar apesar da dúvida.
É um salto, uma aposta na existência de um sentido maior, que a gente faz justamente quando está no fundo do abismo. Bom, e com isso tudo, a gente chega na conclusão dessa sabedoria dele, que é bem sombria, né? Dostoiévski não promete um final feliz, um paraíso na Terra. A filosofia dele é sobre reconhecer e aguentar o tranco de uma luta que, na verdade, nunca termina. Essa frase é, uau, talvez seja a síntese mais poderosa de tudo que ele pensava. A grande luta entre o bem e o mal, entre a fé e a dúvida, o amor e o egoísmo, ela não acontece em algum lugar distante. Ela acontece aqui dentro de cada um de nós, todo santo dia. No fim das contas, a grande busca que Dostoiévski propõe é por um propósito. Porque não basta só estar vivo, só respirar. Em um mundo que muitas vezes parece não ter sentido nenhum, a tarefa mais urgente é achar alguma coisa ou alguém que justifique a nossa existência, que nos dê uma razão para continuar lutando. E a gente termina, então, não com uma resposta, mas com a mesma pergunta que Dostoiévski nos deixa. A batalha é inevitável, é eterna. A única questão que realmente importa e que fica para cada um de nós é, já que a luta não vai acabar, como a gente escolhe lutar.